nome é Paulo, eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. É difícil para quem não gosta de ouvir, principalmente, né? Para quem não gosta de ouvir de Deus, né? É difícil falar e também é difícil definir, né? Porque Deus, ele é tão grandioso e algumas coisas são tão complexas que nem nós, os maiores estudiosos, nem os maiores teólogos, filósofos vão conseguir explicar Deus, né? Tem uma música que fala, né? Ninguém explica Deus. Então, Deus não é explicável, né? Mas nós vamos estudar um pouquinho a essência do nosso Deus hoje, que é a base da nossa fé. Vocês lembram que na aula passada a gente falou que a gente vai estudar as bases da nossa fé? Então, a nossa igreja, nós somos cristãos, protestantes, pentecostais, e nós cremos no agir de Deus, um Deus criador do universo, um Deus que fez todas as coisas. E aí eu tinha esquecido de mandar semana passada, eu mandei hoje lá no grupo, para quem não entendeu, um lembrete falando indicação de filme. Eu indiquei o filme Deus Não Está Morto. É muito legal, mesmo para os adolescentes ou para os adultos. Para quem não assistiu, eu recomendo, porque ele conta a história de um professor que falou para os alunos da faculdade: escrevam a frase, Deus está morto, Deus está morto. E o professor falava que ele era ateu. E aí um dos alunos que era cristão falou: não, Deus não está morto, Deus está vivo. E ele precisou comprovar, né, pela ciência, que Deus não estava morto. Por isso que o nome do filme é Deus Não Está Morto. E aí todo o desenrolar do filme, pessoal, aumenta a nossa fé. E tem o Deus Não Está Morto 1, o 2 e o 3. Então, esse final de semana, friozinho, chuva, já programei aí com a família, assistam Deus Não Está Morto. E outro link que eu mandei aí no grupo é a sugestão do professor Adalto Lourenço. O Adalto Lourenço, ele é cientista e ele é pastor, e ele defende a criação do mundo através da ciência, baseado na palavra de Deus. Então, a ciência já comprovou que o homem é feito do pó da terra, a ciência já comprovou que o mundo não veio de uma explosão, que existe um criador, uma ordem e uma organização de tudo. Então, é maravilhoso vocês saberem disso, quando seus professores questionarem, quando algum amigo questionar, ou até um familiar que não conhece a nossa fé. Então, a gente, além da palavra de Deus, você pode explicar com ciência, né? Explicar com o Instagram, além, porque a pessoa pode ser que não acredite na Bíblia, mas ela vai acreditar num cientista, tá? Então, essas dicas eu deixei lá. E eu tinha deixado um desafio, que no final eu quero saber, alguém decorou o Salmo primeiro? Quem decorou? Quem decorou? Mais ou menos, Davi? Eu tentei, mas não consegui, não. Não, mas continue tentando. Mais alguém memorizou o Salmo primeiro? Bem-aventurado, varão que não anda, segundo. Eu memorizei até a metade, não é muito longo, mas memorizei. Mas tá certo, já é melhor do que nada. É isso aí, pessoal. Então, o nosso desafio de memorizar o Salmo primeiro, porque na semana passada a gente estudou sobre as Escrituras, né? E como é maravilhoso a gente estar baseado na palavra de Deus. Ele fala: bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, hoje, nós estamos estudando sobre Deus, né? E é muito importante que vocês entendam e saibam definir para a sua própria vida. Se alguém te perguntar assim, você acredita em Deus? Mas quem é Deus? O que é Deus? Onde está Deus? Quem fez Deus, né? Será que alguém criou Deus? Deus tem mãe? Então, essas perguntas a gente tem que saber na ponta da língua, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês: e aí, quem é Deus?
Pode responder. Quem é Deus? Alguém que nos criou? Deus é alguém que nos criou? Certo, Giovana. Quem mais? Quem é Deus? Um ser onipotente, onisciente, onipresente? Muito bem, Lu. Deus é tudo. Um É tudo. Deus é tudo? Um ser Tudo, onisciente, tudo. onipotente, onipresente? Quem é Deus, pessoal? O pai de todos os pais? O pai de todos os pais. Certo. Por enquanto, ninguém errou. Todo mundo acertando. O que mais, pessoal? Deus. Deus tem mãe? Aquele que nos criou? Pela Bíblia tem, Maria, né? Será que Deus tem mãe? A Maria é a mãe de Deus? Não. Pela Bíblia é. Não é a mãe de Jesus? A Maria é a mãe de Jesus ou é a mãe de Mas Deus? Jesus é o mesmo. Deus Jesus são o mesmo. Ah, é aí que é esse o assunto que nós vamos estudar hoje, Elisa. Será que Deus e Jesus são os mesmos? É a mesma pessoa? Ou são pessoas distintas em um único Deus? Ai, ai, ai. Querido, Agora me pegou, viu? então por isso que nós vamos... Essa é a dúvida, né, gente? É por isso que nós estamos aqui hoje estudando. Vamos lá, então. Quando eu pergunto para vocês quem é Deus, né, é difícil definir. Agora, se eu perguntar para vocês assim, fala para mim o que Deus é, talvez fique mais fácil. Deus é, para mim, Deus é maravilhoso. O que mais que ele é? Poderoso. Único. Deus é o amor. Deus é único, poderoso, maravilhoso. Deus é amor. Quem mais que vocês falaram juntos? A razão da nossa existência. Deus A é razão paz. da minha existência. Deus é A Pai. razão de tudo? A razão de tudo, majestoso, poderoso, santo, justo, fiel. Deus A é. nossa salvação. Fala de novo, Amanda. Deus é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação, glória a Deus. Isso mesmo, pessoal. Então, olha só que interessante. A gente falar sobre o que ele é mais fácil de falar de quem ele é, né? Os atributos. Isso chama atributos. Gigi, atributo é a mesma coisa que qualidade, as características dele. Entende, Natan? Atributo. Então, igual, eu sou morena, professora, alta, eu gosto de cantar, gosto de estudar, então esses são os meus atributos. Então, os atributos de Deus é que ele é santo, majestoso, fiel, poderoso, e nós vamos falar um pouquinho disso. E aí, vocês viram que cada liçãozinha dessa semana tinha um atributo de Deus. Então, o dia 1, Deus é 3 em 1. Meu Deus, a gente adora 3 deuses, pessoal? E aí? Não é, Não, é Heitor? Espírito Santo, é Jesus e Deus é um só. Espírito Santo, Deus e Jesus. São 3 pessoas, mas são 3 deuses? Não, é um ser só. Então, vamos começar estudando pela Trindade, meus irmãos. A Trindade nunca foi fácil de ser explicada. E talvez durante a nossa passagem aqui na Terra, a gente não vai entender isso 100% de clareza. Então, nós não adoramos a 3 deuses, nós somos monoteístas, que adoramos um só Deus. Essa palavra, mono, lembra de um. Teísta, Deus, é tel. Monoteísta, nós adoramos a um Deus. Mas o nosso Deus, ele é organizado em 3 pessoas. Ele é Deus Pai, ele é Deus Filho e ele é o Deus Espírito Santo. E cada pessoa da Trindade, ela atua de uma forma diferente na natureza e na humanidade. Então, o nosso Deus Pai é o Deus criador do universo, o Deus que fez todas as coisas, um Deus que tem a função de pai nessa trindade, o criador, o cuidador, e ele se relaciona com a gente com esse relacionamento de pai e filho. Então, quem estiver anotando aí no caderno, se não anotou ainda, coloca Deus Pai, Criador. O Deus Pai, ele é o Criador. Só que ele também trabalha em conjunto com o Deus
Filho. Quem é o Deus Filho? Salvador. Jesus. É Jesus. O Deus Filho é o Salvador. Então, anota aí, Deus Filho, Jesus Salvador. O nome de Deus tem muitas traduções na Bíblia. Pode ser Jeová, que é Jeová, Deus, Jeová, Rafá, Jeová, Nissi. Na língua judeu... Shaddai? Hã? Shaddai? El Shaddai, Adonai. Então, o nome de Deus, Jeová, tem algumas traduções na Bíblia, porque Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. Jeová Nissi, é o Deus que cuida. Jeová Rafá, o Deus que sara. Jeová Jireh, o Deus de provisão. Então, o nome de Jeová, o nome de Deus, ele pode ter muitos atributos conforme ele se revela para o seu povo. Então, Deus é Pai Criador, Jesus é o Filho. E o Filho, ele se manifesta para nós como o menino Jesus, e nasceu como homem, morreu e ressuscitou. Mas ouçam, para quem não tem essa clareza, Jesus não aparece na história da humanidade só quando ele nasce como homem encarnado. Jesus estava lá na criação do mundo. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ele disse: façamos o homem. Quando eu falo façamos, eu estou sozinho ou eu estou com alguém? Tá com alguém. Tá com alguém? Estou com Tá com alguém. Eu alguém. não falo assim, ó. Façamos uma faxina, eu sozinha. Não, façamos uma faxina. Eu, meu marido, meus filhos, né? A gente convida todo mundo. Façamos um bolo, façamos o almoço. Então, façamos é plural. Quando Deus disse façamos o homem, ele já estava lá na eternidade com o Filho, Jesus, e com o Espírito Santo. Só que então Jesus, ele é eterno como Deus, ele é o Filho, mas o plano de Deus para que nós o conhecêssemos, para que Deus se revelasse a nós, então Deus manda o seu Filho, que era Deus, que é eterno, que estava no céu desde a eternidade, viver como um de nós. Porque se Deus mandasse ele como espírito, como anjo, aí as pessoas iam falar, é fácil, ele é Deus, ele é espírito, ele não sente fome, ele não sente dor, ele não sente amor, ele não sente tristeza, né? Então as pessoas iam falar, não, Jesus não vale Jesus viver as nossas experiências como Deus. Então Deus fez o seu filho Jesus nascer do ventre da mulher virgem. Então, ele não foi concebido por uma relação entre homem e mulher, foi concebido do Espírito Santo. Então, ele já era Deus na eternidade. E a sua mãe, Maria Elisa, como nós falamos no começo da aula, foi uma mulher comum, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Então, a Maria não é mãe de Deus, a Maria é mãe de Jesus. Porque se a gente falar que Maria é mãe de Deus, então significa que alguém criou Deus. E Deus não foi criado. Deus, nada veio antes dele, ele é eterno. Ele não foi criado, ele é a criação, ele é a existência. Davi, você quer falar? Levantou a mão? Eu nem sei se tem na Bíblia isso, mas é uma pergunta que eu já tenho há muito tempo. Tipo, por que Maria que foi escolhida por Deus para ser o teu filho no ventre dela? Tipo, uma ótima pergunta. Na verdade, a Maria, ela foi escolhida, o anjo falou para ela assim, mulher agraciada. Ela devia ter, Davi, uns 17 anos. Olha, gente, às vezes a gente pensa em José e Maria como duas pessoas maduras, né? Mas pela história, pelas datas históricas, Maria tinha uns 17 anos. Imagina aí, Gigi, a idade da Nicole, a Júlia Mendes, com 17 aninhos, uma adolescente, uma moça. Ela tinha um namorado, que era o José, eles eram noivos, né? E aí Deus fala para ela que ela ia ser a mãe do Salvador. Ela não tinha nada de místico, nada de mágico, nada de santidade, mas Maria era uma mulher segundo o coração de Deus. E outra coisa, Davi, ela estava noiva e ela era da descendência da tribo de Judá. O José era da tribo de Judá, que era da tribo de Davi. E a Bíblia não dizia que nasceria um rei da tribo de Davi, que ia ser o salvador do mundo? Então, Deus escolheu alguém da tribo de
Judá. Na verdade, a gente fala assim que a Maria foi escolhida, mas o José também foi escolhido. Ele não foi escolhido só para ser o pai adotivo ou só para Maria não ser mãe solteira. José deu nome e deu linhagem para Jesus. Então, quando fala assim, ó, Jesus, o leão da tribo de Judá, ou Jesus, filho de Davi, não é que Davi era o pai de Jesus, é filho, quer dizer, da linhagem, né? Jesus, da linhagem de Davi, Jesus, da linhagem de Judá. Então, José dá nome para Jesus, ele dá descendência para a palavra se cumprir. Então, a Maria foi escolhida porque era uma mulher bondosa e que o Senhor escolheu ela. Ela não tinha nada de diferente de mim, de você, era humana, mas o Senhor escolheu e ela foi uma boa mãe. Quem levantou a mãozinha? Alguém quer falar? Eu tinha levantado, mas eu apertei sem querer, desculpa. Tudo bem. Então, pessoal, algumas pessoas foram entrando aí, a gente está aí já engatado. Fiquem à vontade, se quiserem me interromper, abram o microfone a qualquer momento, tá? A paz para todos e bora lá. Então, a aula, o dia 1, a gente está falando que Deus é trino. Então, essa trindade, um, Deus Pai, o Criador, o outro, Deus Filho, o Salvador, e o outro, quem que é? O Espírito Santo? O Espírito Santo. E, irmãos, o Espírito Santo é a pessoa em Deus que se relaciona com o homem. No dia que você aceitou Jesus, ou no dia que nós pecamos, ou quando a gente acontece alguma coisa na nossa vida que você sente Deus, esse toque em nós é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus que se relaciona. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é um exemplo melhor de todos, mas para todo mundo aqui entender, imagina um ovo, né? Eu acho que eu falei disso na semana passada. Nós temos ovo, nós temos casca, a gema e a clara. São 3 características de uma essência, mas nenhuma galinha bota uma clara, ou nenhuma galinha bota só a gema. Então, para ser ovo, precisa de clara, casca e gema, sim ou não? Sim. Mas a gente chama, eu vou ali comprar uma clara, eu vou ali comprar uma gema. A gente fala isso? Não, né? A gente compra o ovo. Então, a essência do ovo, ele é ovo, um ovo, mas dentro dele você tem 3 essências, casca, clara e gema. Então, isso não representa o nosso Deus, tá, gente? Até porque a gente joga a casca do ovo fora, e ninguém vai jogar o Espírito Santo fora, né? Mas é só para vocês entenderem, assim, de uma forma desenhada, que Deus é uma essência, um Deus com 3 habilidades. E olha que interessante, esse vídeo que eu mandei para vocês lá na aula, lá no grupo, do professor Adalto Lourenço, ele fala que a natureza, ela representa o seu Criador. E tudo na natureza é inspirado no 3 em 1. Por exemplo, o tempo, passado, presente, futuro. O estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. A estrutura da música, harmonia, melodia, ritmo. Então, ele vai falando lá, quem aí já estudou química, física, biologia, né? A estrutura do átomo, os prótons, elétrons e nêutrons, a estrutura da célula, o núcleo, o plasma, o citoplasma. Então, tudo que Deus faz na natureza, visível ou invisível, é inspirado no Criador. Isso não é lindo, irmãos, de pensar? É o homem, né? Corpo, alma e espírito. E nós, exatamente, nós também temos a estrutura, a imagem e semelhança de Deus, é espírito, alma e corpo. Então, nas próximas aulas, semana que vem a aula é sobre Jesus, e na outra, não semana que vem, na aula que vem, porque semana que vem é feriado, tá? Não tem aula. Na aula que vem é sobre Jesus, e na outra aula sobre o Espírito Santo, então nós vamos detalhar um pouquinho quem são essas pessoas. Hoje nós vamos focar no Deus Criador. Beleza até aqui? Beleza. Eu quero convidar vocês a terem as suas Bíblias em Deuteronômio. Esse nome difícil é um dos primeiros livros da Bíblia lá, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro. Deuteronômio. Quem está com o celular, ele é lá no começo. Quem está pela Bíblia, ele é lá no Antigo Testamento. Deuteronômio, Deus falando para o seu povo quem ele era. O capítulo 6, Deuteronômio 6,
o verso 4. Vocês acharam? Não entendi, pode repetir de novo, por favor? Deuteronômio 6:4. Achei. Eu tô pelo celular. Tá, legal. Eu vou ler para vocês, tudo bem? As próximas leituras eu vou pedir para vocês lerem. Olha só, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nessa palavra, Deus está convidando o povo a adorar só um Deus. Não existe outro Deus verdadeiro que não o nosso Deus. Continuando, verso 5. Isso é muito importante. Anotem na sua Bíblia, ilumina, grifa com marca-texto. Faz alguma coisa para você não esquecer essa palavra. Ó. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Em algumas versões está assim, com toda a sua força. Então, qual é o teu poder? Qual é a tua força? De toda a tua força você tem que amar a Deus. E às vezes, pessoal, a gente se considera crente, a gente considera que a gente ama a Deus, mas a gente não ama a Deus com toda a nossa força. A gente ama um pouquinho, a gente deixa um espacinho, né? Olha, de toda a tua alma, de todo o teu coração e de toda a tua força ou de todo o teu poder. E essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. E você vai ensinar os seus filhos e vai falar da minha palavra, assentado na sua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. E também vai ter ela na mão e na testa, entre os teus olhos. E vai escrever nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. Desce lá para o 14. 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver na roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira de teu Deus não se acenda contra ti. Então, em Deuteronômio, a primeira lição de hoje, o nosso Deus, ele é único, mesmo que ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele é o único Deus verdadeiro, o único que mereça ser adorado. E como é que nós temos que amá-lo? De todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força, de todo o meu poder. Gravem isso, pessoal. Deuteronômio 6:4. E não esqueçam que ele é o único Deus. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Algumas religiões adoram deuses, adoram entidades, adoram santos, adoram imagens de esculturas. Algumas religiões acreditam que tem o Deus da terra, o Deus do fogo, o Deus da natureza, o Deus do mar. Mas a Bíblia te ensina, o Senhor é o único Deus, o único digno de ser adorado, e você deve amá-lo com todo o seu coração. Amém por essa palavra? Fia, tenho uma dúvida. Diga. A Bíblia do evangélico é a mesma que do católico? Ótima pergunta. É a mesma Bíblia, porém, no livro a Bíblia dos católicos, ela tem 7 ou 8 livros a mais do que a nossa. São chamados livros apócrifos. Não precisa decorar esse nome. O que significa isso? Que existe, irmãos, a Bíblia dessa forma hoje que a gente conhece, né? É bem fácil da gente estudar ela, mas a Bíblia não foi escrita assim. A Bíblia foi escrita em rolos, em pergaminhos. Os profetas, os sacerdotes foram escrevendo com o passar do tempo, né? E aí, depois da era da imprensa, que veio lá a imprensa para fazer livros impressos, né, do Gutenberg, a Bíblia foi organizada num livro só.
E o que que acontece? Na época, Letícia, existiam muitos escritos, de muita gente, igual hoje, qualquer um pode ser um autor e publicar um livro. Só que algumas pessoas, baseadas nas histórias e na veracidade do tempo, do espaço, no original da língua que ela foi escrito, fizeram uma seleção, quais eram os livros de fato inspirados por Deus. Então, esses 7 livros que estão na Bíblia Católica, essa convenção considerava que eles eram livros só históricos, não eram livros divinos, né? Mas que os católicos consideravam eles como inspiração divina. Então, tirando esses 7 livros, os demais, tudo que tem na nossa Bíblia tem nas do católico. A Bíblia do católico fala que não adorará outro Deus. A Bíblia do católico fala do céu, do inferno, da salvação, do Espírito Santo, Isaías, Jeremias, Apocalipse, Gênesis, tudo igualzinho, mas eles têm livros a mais. Legal? Uma pergunta. Ah, não, pode falar. Não, Não, Gil. pode falar. Tá. Então, sobre dos católicos, eles mudam alguma coisa nas. Eu sei que mudam nas Bíblias, mas tem uma história diferenciada? Não, boa pergunta. Os católicos, meus irmãos, eles são cristãos, eles acreditam em Deus, acreditam no céu e no inferno, acreditam na Maria. Só que o que acontece? Eles santificam a Maria. Eles acham que a Maria ficou virgem para sempre, que a Maria é mãe de Deus porque ela era mãe de Jesus e que ela é uma santa. Só que a Bíblia conta que depois que Jesus nasceu, a Maria casou com José e ela teve vários filhos, inclusive o Tiago, é irmão de Jesus, esse que tem na Bíblia, lá no finalzinho, Hebreus, Tiago, é irmão de Jesus, meio irmão, né? Porque Jesus não era filho biológico de José. Então, Maria e José tiveram mais 5 filhos, João Marcos, Judas, Lucas, Tiago, e eu não lembro mais o nome de um. Então, a Maria era uma mulher normal. Ela foi agraciada, escolhida por Deus. Por isso que nós não adoramos a Maria. Mas, assim, normal, entre aspas, né, gente? Porque ser a mãe do Salvador não tem nada de normal nisso. Então, nós devemos muito amar a vida de Maria, como nós amamos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, né? São pessoas, heróis da fé, pessoas que a gente admira. Josué, Moisés, Samuel, Davi. Então, até os crentes acabam falando pouco de Maria por causa da adoração que se criou na Igreja Católica, mas nós devemos sim, né, admirar a vida da Maria como uma serva do Senhor, mas não como santa, não orar, Santa Maria, Mãe de Deus, nós não oramos para Maria, porque ela mesma, no primeiro milagre de Jesus, ela falou, façam tudo o que ele vos disser. Então, ela atribuiu poder a Deus, a Jesus Cristo. Então, Maria não é poderosa, ela não é santa, mas a Bíblia, Gigi, dos católicos é igual à nossa, conta a mesma história. Né? Então, você quiser evangelizar um católico, você pode falar, traz sua Bíblia aí que eu vou ler para você uma história aqui. Aí você lê o livro de Atos dos Apóstolos lá, que o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa, tá igualzinho. Davi, você quer falar também? Uma coisa que eu sempre achei estranha, tipo, a minha bisa, ela é católica, né? Era, né? Aí, tipo, ela tinha um monte de Bíblia, e todas as Bíblias dela tinham, tipo, desenhos. Tipo, aí era mal da hora, tipo, de ver assim, porque era um desenho bonito, assim, aí... Ajuda a entender mais o desenho, quando né? eu era pequena, tipo, por que não tem na nossa, tal? Só que uma coisa que também tinha, no final, tinha um monte de estátua, tipo, na Bíblia dela, um monte de imagem de estátua. Deus. Né? Então, só antes do Yuri perguntar, algumas religiões, pessoal, têm Bíblias diferentes. Por exemplo, a Bíblia do Testemunho de Jeová, ela é uma tradução diferente da nossa. E eles fizeram alterações. Eles acreditam num profeta lá, um Deus, um homem que eles endeusam. Então, eles têm alterações. A Bíblia do Testemunho de Jeová, a gente tem que tomar cuidado. É chamada versão Novo Mundo. Quando você vai lá pesquisar naqueles aplicativos, tem lá, versão Almeida corrigida, né? ARC, Nova Língua de Hoje, que eu falei para vocês na aula passada, versão NVI, a Novo Mundo,
A gente precisa tomar cuidado, porque a versão do Testemunho de Jeová é bem diferente daquilo que nós pregamos, tá? Eles não creem que Jesus é Deus, eles acham que Jesus é um profeta, eles não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, não creem na Trindade, que é a aula de hoje, eles não creem no céu, no arrebatamento, então aí tem que tomar cuidado, tá bom? Fala, Yuri. Dizem que a Bíblia católica é mais difícil de se entender. É verdade isso daí? Então, eu acabei de contar que é a mesma Bíblia. É que, na verdade, o que acontece? As traduções, a Bíblia da Igreja Católica, ela é traduzida com português muito parecido ao português de Portugal. Então, quando a gente lê lá, na nossa Bíblia mesmo, né? Vós sois as minhas testemunhas. E aí, quando a gente lê na língua de hoje, vocês são. Então, é uma tradução. Eu acho que isso que fica um pouco mais fácil ou mais difícil, entendeu, Yuri? A tradução, beleza? Mas vamos avançar. Então, pessoal, a gente leu aí em Deuteronômio que o nosso Deus é o único Deus, ele é trino e não há outro Deus. E aí, quando Deus dá instrução para o povo, olha, imagina, né? Coloquem aí no umbral da sua porta, na janela, na casa, falem da Bíblia sentando, levantando e andando pelo caminho. Esse é o amor que as pessoas tinham para não esquecer de Deus, né? E Deus, gente, ele é soberano. Ele reina e controla todas as coisas, ele é santo. E lá no estudo de vocês tinha uma sugestão, né, que Deus se revela, Deus Pai, em várias passagens, Deus Filho, em várias passagens, e Deus Espírito Santo. E eu separei uma aqui para a gente ler, eu até mandei ela aí no grupo, para quem não quiser abrir na Bíblia, pode abrir no celular, em Efésios. Efésios fica lá no Novo Testamento. Todo mundo sabe qual a diferença de Antigo Testamento e Novo Testamento? Quem não sabe? Eu não sei, não. Beleza. Ó, Antigo Testamento é tudo que se refere à história de Deus antes de Jesus nascer. Então, é a história antiga. A nossa era não é marcada, quando vocês estudavam lá nos livros de história, porque o faraó que viveu lá em 900 antes de Cristo, né? E depois de Cristo. Nós estamos no ano 2023, depois de Cristo, certo? Então, essa era, a gente vive uma nova era, depois de Cristo. Jesus, ele marca o Novo Testamento. Os Mateus, Marcos, os Lucas, os evangelhos já vêm contar a chegada do Messias. Então, é como se a gente passou a transição do tempo da lei para o tempo da graça. Então, o Antigo Testamento, profetas, os reis, toda a história do Egito, do povo antigo de Israel. Novo Testamento, de Jesus, aí do nascimento, crucificação, a ressurreição, até o Apocalipse, que é o que a gente espera que Jesus vai voltar. Beleza? Ficou claro? Resumidamente, Antigo e Novo Testamento é isso, ok? E aí o livro de Efésios, ele tem uma passagem aí que ele vai contar, a gente vai lendo e ele vai se revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se alguém falar assim, não, você não, a sua religião adora 3 deuses. Não, nós acreditamos num Deus trino, mas que se revela em 3 pessoas. Todo mundo achou Efésios? É Efésios o quê? Efésios capítulo 1, o verso 3. Achei. Efésios 1, Achei. 3. Achei, Vivi. Nós vamos ler. Vocês Já achei, já. vamos fazendo assim? Cada um lê um verso. Nós vamos ler do 3 até o 14. Cada um pode ler um. Eu vou ler o primeiro, e Tá aí bom. outro lê o 4, outro lê o 5, outro lê o 6 até o 14. Fechou? É Efésios 1. Efésios 1, 3. Só um minutinho. Aí eu tinha já tirado essa chave aqui. Fui abrir para o meu marido. Efésios 1, 3. Acharam? Então, eu vou ler o primeiro, o verso 3, e vocês vão lendo. Abre o microfone e cada um vai lendo um. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e impressíveis diante dele em caridade. 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. 6. Para louvar e glorificar, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos faz agradáveis e sim no amado. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nós revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Foi também em Cristo que somos escolhidos para sermos herdeiros do seu reino, destinado de acordo com o plano daquele que tudo opera conforme o propósito da sua vontade. No fim de sermos para louvor de sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo. 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Depois eu vou pedir para vocês lerem com calma esse capítulo, mas olha o que ele traz de interessante. O Paulo que escreveu aos Efésios, no verso 3, ele fala: bendito seja Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou Jesus pelo penhor do Espírito Santo. Tá vendo aí que tá falando das 3 pessoas? Então, o Pai enviou Jesus e o penhor. Para quem não sabe o que é penhor, talvez vocês já viram em séries e filmes, quando a pessoa precisa pagar uma dívida muito alta, né? Aí ele pega aquele relógio de ouro, aquela joia da família, aí põe lá na loja de penhores, ele penhora. Olha, eu preciso de dinheiro, então eu vou te dar aqui, guarda o meu relógio como penhor, e aí você me dá esse dinheiro. E aí Jesus, aqui Paulo está explicando que Deus fez isso com o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo como penhor, como a garantia que ele vai buscar a tua igreja. Então ele manda Jesus para salvar a humanidade. E a garantia disso, que ele vai voltar, é o Espírito Santo que nós temos. Então, essa passagem, ela deixa claro, e tem mais algumas outras na Bíblia, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelam. Esse eu não vou ler, mas eu vou falar para vocês. Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, fecha um pouquinho, porque está dando interferência. Yuri, acho que estou ouvindo bastante o seu fundo. Na minha está assim: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo. Isso, e aí o verso, você está falando o 13? Celestiais. Isso não, porque mudou a versão, no caso da sua, a minha está outra versão. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Que você falou que é penhor, né? O no penhor. Meu tá abençoou. Não, o penhor, Elisa, ele está lá no verso 13. Ó, ele fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo neles também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14, que é o penhor da nossa herança. É a garantia. Está no verso 14. Então, não, agora sim, agora sim. É porque eu pensava que era a primeira e lá tá, abençoou, aí eu fiquei, será que mudou? É que eu resumi, né? Eu fui do 1 ao 14, eu fiz um impresso aí, um espremido. Então, queridos,
não vamos ler, mas está lá em Lucas, essa passagem do batismo de Jesus. Então, a Bíblia diz que o João Batista, que era primo de Jesus, ele batizava o povo. Onde está Lucas o quê? Oi? Lucas o quê? Lucas 3. Deixa eu conferir, Gigi. Lucas 3. Opa! Eu gosto de aluno assim, ó, que deixa a professora na dúvida, tá vendo? Lucas 3, acertei, Gi. Lucas 3, 21, batismo de Jesus. E aí, irmãos, lá no livro de Lucas, o batismo de Jesus conta que João Batista, que era primo de Jesus, ele pregava uma pregação de arrependimento, e aqueles que se arrependiam, ele batizava nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá no Rio Jordão. Aí, quando Jesus vem, aí o João fala, ô Jesus, eu não sou digno de te batizar, eu que tinha que ser batizado por você. Aí Jesus fala, mas para que cumpra a palavra do meu Pai. Quando João batiza Jesus, dizem que todos ouviram uma voz, a voz de Deus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E na mesma hora, desceu do céu uma pomba branca que representava a pessoa do Espírito Santo e pousou sobre eles. Então, ali, no batismo de Jesus, nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo novamente revelados. Que isso nos prova que eles não são uma pessoa só, são 3 pessoas distintas e eles são um único Deus que operam em nós de forma diferente. Fechou? Deus é trino. E aí, pessoal, mesmo que surjam dúvidas durante toda a nossa vida, a autora fala assim, ó, Deus é o Pai que gera toda a vida, o Filho que revela o Pai e salva o povo de Deus, e o Espírito Santo doa a vida eterna para nós. Nosso Deus é 3 pessoas, mas é só um Deus. E mesmo que isso te gere dúvidas durante a vida, a gente não precisa ficar definindo quem é Deus, como ele é Deus, mas entender como ele opera na humanidade. Beleza? Ficou claro aqui? O Deus é trino. Todo mundo crê na Trindade, cremos na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Na próxima aula, vamos falar mais de Jesus e mais do Espírito Santo. Vamos lá. O dia 2, nós falamos que Deus é santo. Quem sabe me definir o que é a palavra santo? Porque Deus é santo, por que ser santo? Sem pecados? Sem pecado. Separado. Separado. Religiosidade? Santidade e Diferente? religiosidade, será? O que Diferente? Fala. Puro, perfeito. Respeitoso? Correto, santa, correto? Isso mesmo, pessoal. A palavra santo do original é bem isso que a Yara falou, é separado. Quando fala assim, nós vamos nos consagrar, eu vou me santificar, eu vou me separar. E muitas vezes você até ouve alguém falando assim, mas ninguém é santo. Só que nós devíamos ser, porque nós vamos ler na Bíblia agora que Jesus fala, porque Deus é santo e nós devemos ser santos como ele é santo. Só que a santidade do nosso Deus, ela garante a diferença dele dos outros deuses. Deus não erra, Deus não mente, Deus não cansa, Deus não dorme, ele é santo, ele é majestoso, ele é o Criador, como nós falamos. Então, todos esses atributos dele, de grandeza, trazem a santidade, como vocês falaram, ele é puro porque ele não se mistura, ele é santo, e sabe o que a Bíblia diz? Que ele não divide a glória dele com ninguém. Tem muita gente que fala assim, eu creio em Deus, mas eu também vou lá nos espíritos, eu creio em Deus, mas eu também acredito em reencarnação, eu acredito em adivinhação, eu creio em Deus, mas eu leio o horóscopo, é adivinhação, eu creio em Deus, mas eu acredito que nos mortos, que nos monstros. Irmãos, Deus é santo, ele é eterno, e ele é supremo, sublime, ele está acima de todas as coisas. E aí eu quero que vocês leiam, todo mundo abre a Bíblia no profeta Isaías. Isaías está bem no meio da Bíblia, para quem está com Bíblia impressa. Fica um pouco depois de Salmos.
e antes de Jeremias, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Isaías. Capítulo 6, verso 1 ao 4. Isaías 6. Meu Isaías já está tudo rabiscado por causa da lição bíblica dos adultos, ó. Estamos aqui. A minha também, o Lucas está todo riscado por causa dos desafios. Não é? Aí, As minhas tudo ficaram, nossa, que Bíblia rabiscada, eu falei. significa que é uma Bíblia usada, né? Quem Sim. pode ler Isaías 6, do 1 ao 4? Posso ler? Pode. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluias. Pessoal, para quem nunca tinha lido essa palavra, presta atenção nisso. O profeta Isaías teve uma visão do céu, que Deus estava sentado no seu trono. Olha, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, eu tenho vontade de chorar. E os serafins, alguém sabe o que é serafim? Quem pode dizer? Anjos. Serafim é uma característica de anjo. Vai, se Aqueles fosse de na... fogo. Oi, Juan? Aqueles de fogo. Serafim um anjo de fogo, a tradução né, de brasas. Fala, Gi. Quem era Aba? Aba? É. Por quê? Da É onde que eu escrevi aqui na lição. Aí tá escrito Aba. Eu vou tentar achar. Não sei se você sabe. Aba, pai, também é uma tradução, quando tá, é como se fosse uma invocação. Aba, pai, meu paizinho, é a tradução, é um dos nomes de Deus, Aba, pai. Tá? Tá bom, obrigada. Agora, olha, Gi, como a gente ia dizendo, os serafins, eles são uma característica de anjo, vai, pela ordem, é como se fosse uma patente acima do anjo. Anjos, arcanjos, serafins e querubins. Os serafins, a Bíblia, o Isaías conta que ele viu 6, ele viu os serafins que tinham 6 asas. Imagina, então esse tipo de anjo com 6 asas. 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 ele voava. Voavam ao redor do trono. E eles dizem, queridos alunos, diariamente, de dia e de noite: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Enquanto eu estou aqui dando essa aula para vocês, os serafins estão lá, ao redor do trono de Deus, com 2 asas cobrem o rosto, com 2 cobrem o pé, com 2 voam e dizem constantemente. Eles não param de dizer, até hoje, desde essa visão de Isaías: Santo, Santo, Santo. E como vocês falaram, a palavra santidade representa pureza, representa perfeição. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é superior. E agora, sabe quando você fala uma coisa muitas vezes, é porque a gente quer enfatizar, né? Você fala: mãe, eu tô com muita fome. Então, muita fome, né? Nossa, quente, porque tá muito quente. Então, isso é uma expressão da língua portuguesa e também da língua original que a Bíblia foi escrita, quando Isaías fala santo, santo, santo. Essa repetição é para reforçar, né, que ele é totalmente, absolutamente, é mais que santo. Ele é o santo do santo. E santidade é a essência da natureza do próprio Deus. Então, ele é distinto, ele é único. Então, santo, santo, santo. E por isso, gente, que a gente tem que tomar um cuidado e não brincar. Muitas pessoas fazem piada com o nome de Deus, fazem piada com as coisas de Deus. Embora nós cristãos, às vezes, a gente brinca com algumas coisas, mas brincar com as coisas da igreja é saudável, mas não devemos brincar com o nome de Deus, com as coisas de Deus. Inclusive, se vocês lerem no livro de Mateus, quase não existe a palavra Deus.
porque eles nem na hora do escriba escrever Deus, eles não escreviam. Então, eles falam céus. Então, quando os céus se manifestarem, então, vamos olhar para o céu, né? Pai nosso que está no céu. Então, eles usam sempre o reino do céu, em vez de falar o reino de Deus. A Bia está aqui ajudando na aula, e ela falou, quando os escribas iam escrever a parte da Bíblia que falava o nome de Deus, eles trocavam a tinta, trocavam a pena, tomavam um banho, trocavam de roupa para escrever a palavra Jeová, Yahvé, o nome de Deus, tamanha reverência para essa santidade. Então, o nosso Deus é santo, e ele é eterno, ele é puro, e ele é separado. Só que olha que interessante, lá no Antigo Testamento, ele se revela a Isaías, santo, santo, santo. Mas lá no Novo Testamento, ele fala conosco através do livro do apóstolo Pedro. E aí vocês vão abrir essa passagem que nós vamos ler agora. Cadê? 1 Pedro, abram aí. Pedro está lá no finalzinho, um pouquinho antes do Apocalipse. O evangelho que escreveu a carta que escreveu o Pedro. 1 Pedro 1, o 15 e o 16. Vou pedir para um menino ler. Lucas está aí? Tô, 15 e 16? Isso, 1 Pedro 15 e 16. Pode ler. Espera aí que eu tô... Posso Tá ler bom. o próximo aqui? Oi? Posso ler o próximo? Ah, você não Tô meio estava com ele. embaraçado aqui. Tudo bem. Alguém achou? É 1, 15 e 16? 1 Pedro Eu 1, achei. capítulo 1. Eu achei. A Elisa vai ler, eu acho. Não, era só para identificar mesmo. Isso. Pode ler. Pode ler. ler. Quem achou, meninos? Eu achei, mas pode ler. É 15 e Eu 16. achei aqui. É o Davi que quer ler? É. Aí você lê o próximo, Yuri, então. Vai, Davi. Tá bom. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Você está lendo primeiro Pedro ou segundo? Primeiro. Não é esse aí, não. O capítulo 1, o verso 14 e o 15. É o Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitinia. É isso? Só que daí você está lendo o verso 1, agora vai lá no verso 14. No verso 14? Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Isso. Amanda, sua versão tá assim também ou tá diferente? A minha versão é diferente. Lê o 15, Amanda, então, para completar o que o 15. Lucas leu. Tá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Amém. Obrigada aí pela ajuda. Adoro quando tem bastante gente para ajudar na leitura. É isso O mesmo, meu, gente. Não o pode meu deixar. o meu tá nessa versão que essa mulher última falou aí. Obrigada, a Amanda leu. Olha, pessoal, que interessante. A gente está aqui falando atributos de Deus. Deus é trino, Deus é santo. Isaías viu os serafins dizendo santo, santo, santo. Mas aí Pedro nos ensina uma lição que Jesus deixa. Como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Verso 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, quando fala assim, mas ninguém é santo, também eu não sou santo, eu não sou santo. Então, você devia ser. É um desafio. Nós nunca vamos chegar à perfeição da santidade de Deus, mas a Bíblia nos incentiva a imitar o Senhor, ser santo
como ele é santo. E lembra que a Yara falou que a palavra santo significa separado? Então, é essa a origem da palavra. Então, se separem. Quando você estiver na festa da sua família e eles estiverem falando palavrões, estiverem bebendo álcool, estiverem dançando músicas obscenas, será que a gente vai se envolver? Ou a gente vai ser santo, separado? Então, ser separado, não é que você não vai mais na festa da sua família, não é que você não vai mais ver seus amigos, senão como eles vão ouvir falar de Jesus se você não for um testemunho vivo lá, né? Mas é separado, não faça o que o mundo faz. Não porque também sou filho de Deus, porque todo mundo faz, Deus não olha para isso. Deus fala, sede santos, como eu sou santo. Então, o nosso desafio como cristão, que o cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristo, é imitar a santidade do nosso Deus. É fácil, gente? Não. Nada fácil. Eu e o Lucas, a gente por quê? aqui no prédio, tem umas meninas que a gente tá levando pra igreja, a gente leva o culto dos jovens. Não sei se você viu. Lembra, Aí a gente está tentando convidá-los para a célula agora. Amém. Né, Lucas? E não é fácil ser cristão, e não é fácil ser santo, mas qual é a maneira mais fácil da gente aprender alguma coisa? É imitando, é pelo exemplo. Então, por exemplo, muita gente fala que a Bia se parece muito comigo nas coisas, do jeito que ela fala, do jeito que ela faz, porque ela anda comigo, a gente dorme, acorda junto, a gente come junto, a gente faz tudo junto. Então, a Bia, ela imita o meu jeito sem querer, porque é a filha, né? Então, o filho se parece, infelizmente, até os maus exemplos, né? Os maus modelos a gente acaba deixando para os nossos filhos, porque é imitador. E Paulo fala, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Então, queridos, o nosso Deus é santo e ele nos chama à santidade. Assim, a gente vai agradar, e a Bíblia fala assim, sede santos, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor, né? Então, buscai a santificação. Então, como se busca a santificação? E, hoje, a partir de hoje, eu aceitei a Jesus, agora eu sou da IEL, então eu sou santo. É assim? Não, sabe por que é assim, ô Vivi? Porque a gente vive rodeado, né? A gente vive num mundo que a gente é rodeado de todas as coisas, né? Então, assim, se a gente vai no trabalho, se a gente vai no restaurante, se a gente está dentro do ônibus, a gente escuta a música do mundo, a gente escuta tudo. Então, assim, vai do que a gente quer pra gente, né? Essas partes, como você falou, da separação. Às vezes a gente está numa lanchonete, tem pessoas bebendo, tem pessoas fumando, tem pessoas comendo. A gente não vai ficar também sem passar fome, mas o que é que a gente vai fazer? Eu sou assim, quando eu estou comendo, eu às vezes estou escutando louvor, e a gente tem que separar realmente, né? Às vezes passa carro que a gente tá propício tudo, realmente, tudo. Mas o que vai é o que a gente quer de verdade. Né? Se a gente está em busca de uma santidade, que nós não somos santos, já viemos do pecado, né, de Adão e Eva. Mas se a gente quer e está em busca de uma santidade, nós temos que realmente, como diz lá em Salmo, nos afastar, não nos assentarmos, né, na mesa dos escarnecedores. Temos que nos afastar. Amém. Procurar o lugar onde a gente sabe que é o nosso lugar. Então, Amém. assim, é difícil, sim. A gente tem família, pessoas que não são crentes, nem todos nasceram num berço evangélico, mas apesar de ser difícil, a gente tem que lutar contra a carne. É difícil, mas a gente tem que estar em busca de uma santidade. É isso né? aí. E alguém mais ia acrescentar? Obrigada, Elisa, pelo seu exemplo. Alguém ia falar assim? O cristão de hoje em dia está na contramão do mundo. É verdade, um bom exemplo, hein, Lucas? Tá todo mundo indo para a esquerda, a gente tá indo para a direita. O crente anda na contramão, é isso que é ser santo e separado, que completa bem o que a Elisa falou. Então, não é que a gente vai sair desse mundo, e não que a gente nunca vai pecar, mas quando aceitamos a Jesus, o sangue de Cristo, ele nos tira da escravidão do pecado. Antes de aceitar Jesus, nós éramos escravos do pecado, presos ao pecado. Quando recebemos o sangue de Jesus, a gente fica liberto do pecado, e aí a gente não é mais escravo.
Vamos errar? Vamos, porque somos humanos até a gente chegar no céu, né? E ter até ser o corpo transformado em vida eterna. Mas aí a santificação é um processo, é uma busca. E como se santifica? Lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, em oração, na palavra. Lembra que eu disse a Bia se parece muito comigo porque ela anda comigo? Então você vai se parecer com Deus andando com Deus. E caminhamos com Deus através da palavra, através dos louvores, né? E a gente vai sendo edificado e santificado. Então, assim que você aceita Jesus, o que que acontece? Você é salvo e justificado. Então, a salvação e a justificação, ó, automático, ela vem. Depois, o processo de regenerar. Deus vai trabalhar o seu caráter, o seu pensamento, até a personalidade, às vezes. E, por fim, a santificação. E essa parte quem faz é o Espírito Santo. A Trindade, né? Deus criou todas as coisas, Jesus nos salvou e o Espírito Santo nos santifica. Olha aí, cada pessoa da Trindade agindo. Bom, e ele é santo e ele é eterno. Sua santidade faz dele eterno e ele dura para sempre. Tem uma palavra que diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E sabe de uma coisa? Ele é tão santo e ele é tão eterno e que ele é. Tem 3 atributos que o Lucas falou lá no começo da aula. Onisciente. Quando fala de ciência, é sabedoria. Onisciente, ele sabe de tudo. Onipotente. Quem sabe o que significa onipotente? Tem todos os poderes? Tem todo o poder, Heitor. Onisciente, sabe de tudo. Onipotente, ele tem todo o poder do mundo está na mão dele. E onipresente, significa que ele está presente na eternidade, no começo, meio e fim. E não é essa história de, ai, Deus está em todos os lugares, então eu vou lá na balada, ou eu vou lá na bocada, vou lá num lugar onde não tem Deus, que Deus está. Não, Deus vê todas as coisas, mas ele não habita no meio da imundícia, mas a onipresença dele é porque ele pode ver tudo, o começo, meio e fim, o presente, passado, futuro. Ele tem poder de habitar a eternidade. Onipresença, está presente em todo lugar, no começo, meio e fim. Esse é o nosso Deus. Ele é santo, eterno, onipresente. E como ele é onipresente? Ele está em todo lugar. Onisciente, ele sabe de tudo. E tem todo o poder, nada vai ser surpresa para ele. Às vezes você comete um pecado e fala, ai meu Deus, ai, a gente, como Adão e Eva no jardim, né, foram se esconder de Deus. Ninguém surpreende Deus. Deus, você não vai surpreender Deus. Deus está lá bem, ó, olhando, já sabia que você ia fazer isso, né? Às vezes a gente pisa na bola, mas ele é Pai amoroso, que é o nosso próximo capítulo que a gente vai falar, né? Que Deus é Pai, apesar dele ser santo e ser o Criador do universo, Deus mantém as suas promessas, Deus é Pai e Deus é Criador eterno, né? Então, queridos, quando fala que Deus é o Criador eterno, eu já falei disso bastante no capítulo, no dia 1, que agora é o dia 3, que Deus é eterno, ele fala assim, ó, não houve um tempo antes de Deus. Ele é o começo e ele estava presente. Se a gente falar que alguém criou Deus, então existe alguém maior que Deus. Se falar que Deus começou, Deus não é, né? Ele não é algum ser, ele não é a criatura. A essência dele é o poder, ele é todo o poder, ele não está no espaço, ele não está, ele fez todas as coisas. Então, lá no Salmo 90, oi? Alguém chamou? Salmo 90, vamos lá, abre a Bíblia. Estudo bíblico tem que ter Bíblia. Salmo 90, o Salmo é fácil de achar, hein? Todo mundo já sabe onde está o Salmo na sua Bíblia? Sua Bíblia já está viciada? Vai para o Salmo sozinha? Como é que Nossa, a minha tá, olha esse aqui. Olha o que o salmista falou sobre a eternidade de Deus e sobre ele ser o Criador. Salmo 90, do 1 ao 4. Alguém quer ler? Se achou, pode ler para ganhar tempo. Posso ler? Pode. Sim. Salmo 90, 1, 2, 3, 4. Vai. Senhor,
Tu tens sido o nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formassem o universo, só e a terra, de eternidade, Deus, de eternidade, a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano a pó, afirmando: retornai ao pó, filhos do homem. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Amém. Então, olha só retomando a leitura do Heitor. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Irmãos, isso é uma licença poética do salmista. Será que existem duas eternidades? Não, a eternidade é uma, mas ele fala, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E ele fala, olha, 3, tu reduzes o homem à destruição. 4, 1000 anos aos seus olhos são como um dia. Irmãos, 1000 anos para Deus é como um dia. Então, se o homem que mais viveu na história da Bíblia viveu 967 anos. Então, o homem que mais viveu na história da Terra, para Deus, não viveu um dia. Olha como ele é santo, olha como ele é eterno. E o Salmo 19, falando da criação de Deus, aproveita que vocês estão no Salmo, volta um pouquinho. Era um pouquinho mais para frente esse verso, mas já vamos ler. Salmo 19, que fala da criação. Estamos falando que Deus é criador, né? Quem achou 19, o verso 1, pode ler. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia. Eu adoro ver o céu, o pôr do sol, o nascer do sol. Eu amo a lua, o mar. Quando você vai para o mar, né? Você fica olhando aquela linha retinha no horizonte. Ou quando a gente pega estrada, quando a gente vai viajar, você fica olhando aquele monte de árvore, milhares, aquelas montanhas altas, uns verdes mais claros, uns verdes mais escuros. Olha o que o salmista fala. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, ou seja, o firmamento é a terra anuncia a obra das suas mãos. O céu e a terra revela a grandeza do nosso Criador. Irmãos, quem fez a árvore, né? A raiz, o caule, essa estrutura da árvore pegar a água que vem na terra e faz a fotossíntese. Todo mundo aqui acho que já estudou lá na 4ª série, 5ª série, né? Fotossíntese, que a planta vive na luz do sol e da água. Quem criou isso? Essa estrutura. Olha o seu corpo. Deus é perfeito, nossa. Perfeito. Né? Olha, Gigi, sua mãe tá grávida, né? Pensa, gente, era uma célula, outra célula, agora já tem bracinho, mãozinha, dedinho, vai nascer orelha, cabelo, e depois, quando eles nascem, aí vai nascer no dentinho, e tem um coraçãozinho, veias, artérias, pulmão, cada unha. E o Salomão fala, quem explica da onde se forma os ossos no ventre da grávida? Porque a ciência descobriu a genética, né? Eles já sabem que uma célula do homem com a célula da mulher forma um bebezinho, descobriram o código do DNA. E quem criou o DNA? A ciência vai até aí, né? Hoje vocês ouvem aí os adolescentes, ou mesmo os irmãos mais jovens aí, Letícia, as meninas que estão aqui na aula, vocês talvez já nasceram na era do DNA. Acho que o DNA foi descoberto uns 40 anos atrás, gente. Esse negócio de paternidade vai fazer para descobrir quem é o pai lá, programa do ratinho, né? Será que o filho é teu? Então, isso daí não existia até 40, 50 anos atrás. A ciência não sabia como fazia para saber se é neto, é filho. E aí o código do DNA foi descoberto, mas quem criou isso? Que uma célula da mãe, o meu marido é branco e eu sou negra, e aí juntou e a Bia nasceu uma nega loura, né? Quem é que explica isso? Então, Deus, a natureza revela o Criador.
A natureza tem a assinatura do nosso Criador. E é assim. E aí, aquele Adalto Lourenço, aquele cientista que eu mandei para vocês, ele explica sobre o design inteligente. Ele vai explicando que tudo que tem na natureza é uma organização. Tudo serve um padrão e a ciência descobre isso. E esse padrão é o que Deus criou, né? Da natureza do Pai. E aí eu pergunto para vocês: Deus é o Criador? Sim. Qual é o livro que conta... Qual é o livro que conta que Deus criou o mundo? A Bíblia. Gênesis. Isso, Gênesis. No livro de Gênesis. Quem sabe de cor qual é o primeiro versículo da Bíblia? Gênesis 1:1. O que está escrito lá? Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu ia falar os Salmos primeiro, nossa. Bem-aventurada é o Salmo primeiro, gente. Olha, gente, vai, gente, ó, todo mundo, hein, na ponta da língua. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas, gente, Deus é o Criador, nós sabemos que Ele é santo, que Ele é trino, e Ele criou. Como que Deus criou tudo? A partir do quê? Do nada. Do nada. Muito bem. Pela palavra. Oi, Dê. Repete, Daisy. Pela palavra. Isso! A Yara e a Daisy falaram, irmãos, que Deus criou tudo do nada. A matéria-prima dele foi a palavra. Deus disse: haja. Aí houve o céu, houve o firmamento, houve terra seca, mar para um lado, e nuvem para cima, e terra para baixo, e houve os vegetais, e houve os animais no mar, e houve os animais da terra, e depois ele criou com a própria mão o homem e a mulher. Mas ele criou tudo do nada. Esse é o nosso Deus, ele é o nosso Criador. Heitor, você quer falar? Eu tinha separado um versículo que eu tinha visto na leitura diária do devocional. Perfeito, pode falar, querido. É o Hebreus 11:3. O artista não tinha ferramentas nem materiais. Ele criou a partir do nada. Uau, muito obrigada, Heitor. Olha só, Gênesis falando que Deus criou tudo do nada, e o escritor lá aos Hebreus no Novo Testamento testificando a criação. Vocês estão vendo que a gente falou lá, Antigo e Novo? As palavras se confirmam. Ele não tinha ferramenta e matéria-prima. Ele usou a palavra do nada, ele disse haja. E tudo isso que a gente vê revela a grandeza do seu Deus. Igual eu falei, gente, você já pensou como que, se o seu pâncreas não funciona, acumula açúcar no sangue. Se o seu fígado não funciona, acumula gordura no sangue. Se o seu rim não funciona no filtro do sangue, quantas pessoas... E o homem inventa máquinas que imitam o nosso corpo, né? A pessoa vai lá fazer uma hemodiálise, uma máquina que faz a função do sangue. Mas quem criou o rim? A função do rim, né? E quem criou o rim? Hebreus 11, Gi, o 3, o Heitor leu. Quem criou essa máquina? O coração que bate, gente, 24 horas, você dorme, acorda, o coração tá lá, na velocidade certa, no ritmo certo, quantidade certa de sangue, seu pulmão puxa ar, entra ar. Isso é maravilhoso. Tem outra explicação? Ou é Deus que fez tudo isso? Vocês creem que Deus é o nosso Criador? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, que eu já estou atrasada, tá quase acabando. E ele fez tudo, então nós sabemos que Deus é o Criador, ele criou tudo do nada. Agora pergunta, e para que ele criou eu e você, hein? Para que ele criou a natureza? Por amor? Por amor. Para a honra e glória do nome dele. Quem que falou? Eu. Cris? Isso. Para a honra e glória do nome dele. Eu não vou abrir agora, porque a gente está em cima da hora, mas vocês podem anotar a referência aí. Isaías 43. Essa referência está lá no finalzinho do dia 3. Isaías 43, 6. Eu os criei
para minha própria glória. Letícia, muita gente nasce, não sabe o propósito da vida, as pessoas têm depressão, têm tristeza, se suicidam, as pessoas, o Buda, que é aquele deus da China, ele morreu procurando o sentido da vida, para que eu fui feito, Mahatma Gandhi, tantos pesquisadores, filósofos, Cláudia, as pessoas procuram o sentido da vida, mas o sentido da vida, eu fui feita para a glória de Deus, eu fui criada para adorá-lo, eu fui criada para servi-lo, e Deus precisa de nós, gente. Deus precisa da criação? Não. Quem acha que sim? Deus precisa de mim? Ou Deus não Mas precisa? ele que nos criou. Eu acho que precisa. Quando a gente fala de precisar, significa de uma necessidade, né? Deus tem necessidade de mim? Se eu morrer, vai fazer falta para Deus? Não. Não. Então, Letícia, é claro que Deus precisa da gente no sentido que você está falando, que você acha que sim, a Giovana, ele nos criou para nós evangelizarmos, para nós vivermos aqui na Terra, só que ele não precisa da criação. Se eu morrer, eu não vou fazer falta para Deus. Mas mesmo assim, ele quis se relacionar com a sua criação. Entende isso? Deus não tem necessidade. Eu não satisfaço Deus. Ele não precisa de mim para se satisfazer. Não precisa do ser humano, não a Viviane. Nenhum ser humano satisfaz Deus. Mas Deus nos criou para a glória dele, mas ele escolhe se relacionar conosco. Então, ele não precisa da gente, mas ele criou a gente com um propósito de se relacionar. Ele quer fazer uma aliança conosco, que é o nosso próximo capítulo. Ele quer, igual eu falei na aula passada, apesar dele ser o rei do mundo, o criador do universo, ele não quer que você seja ele rei e você súdito. É uma relação de pai e filho. Ele quer se relacionar com a criação. Ele quer que você o ame, que você o adore, que você o conheça, que você o imite. Seja santo como ele é santo, né? Então, não precisa, mas ele deseja, ele nos deseja. Entende a diferença? Ele é igual o doce. Eu não preciso de doce, né? Mas eu desejo um chocolatinho, né? Dá uma alegria para mim. Então, o corpo humano não precisa, mas a gente deseja. Então, Deus não precisa de humanos, mas ele deseja se relacionar com a humanidade. Amém? Todo mundo entendeu isso? Posso falar uma palavrinha, Vivi? Claro, Yara, pois não. Falando para as meninas, né, que ficaram meio curiosas porque que Deus não precisa, né? Como a Gi falou. Ele não precisa, mas ele nos ama tanto, né? Ele nos fez com tanto amor para louvá-lo, né? Para louvor de sua glória. Igual tem até um hino, um corinho que fala isso, né? Deus nos criou para louvor da sua glória. Ele criou para nós louvarmos a ele, mas ele nos ama muito, muito. Por mais que ele não necessite de nós, mas ele tem esse desejo, ele quer nós perto dele, assim como a Gi, que é a mamãe perto, o papai perto, o irmãozinho que vai nascer perto, a Letícia, que é o familiar perto, né? Mas se um dia vocês se separarem deles, vocês vão viver, vão viver, vão sofrer? Vão, mas vão viver, né? Então, Deus não precisa da gente, porque tem milhares e milhares de pessoas. Se ele quisesse, ele criaria muito mais do que esses milhares e milhares de anos para louvá-lo, né? Mas ele nos ama, nós somos importantes para ele. Amém, Yara. E eu acrescento ainda, que era o que eu ia falar agora. Os anjos pediram para evangelizar a terra. Os anjos pediram para anunciar o evangelho de Cristo. Mas Deus deixou essa missão na nossa mão. Então, ele deseja tanto a nossa vida, ele nos ama tanto que ele nos deixou essa missão, lá em Marcos 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, ele precisa de nós, Letícia, nesse sentido, de assim que a gente recebe essa salvação, seremos os anunciadores, os multiplicadores da grande salvação. Uma dica para complementar, para as meninas entenderem mais, leia o livro Uma Vida com Propósito. É muito legal e fala bastante sobre isso. Eu tô lendo esse livro, Uma Vida com Propósito. Muito bom mesmo.
Amém. Olha aí, uma vida com propósito é o nosso sentido, né? Para quê? Para que eu vim a este mundo, né? Para que eu existo? Para que eu sirvo? Obrigada, Amanda e Cris, aí pela indicação literária, ó, gente. Uma vida com propósito. E olha, gente, a aula tá acabando, já acabou, mas eu ainda vou falar rapidinho do capítulo 4 e 5. O dia 4 tá falando que esse seu Deus criador, o nosso Deus de promessa, o nosso Deus trino, ele tem uma aliança com a gente. Quando a gente fala de aliança, o que vem na cabeça logo de cara? Casamento. Casamento, né? Compromisso, um pacto. Olha aí, meu marido me deu essa aliança há quantos anos? 20 anos. 20 anos que eu sou casada com a Miltinho. E essa aliança de ouro aqui, ó, ela tá sempre no meu dedo, representando. Aí depois ele me deu outra ainda com 12 anos de casado, ó, meninas, para garantir a renovação de votos. Então eu uso a minha aliança, que é marca o compromisso meu com meu esposo. E a aliança é um pacto, é um contrato, é um acordo. Vocês vêm também falando de uma forma negativa da aliança, né? Ah, essa semana o Instagram aí bombou que o Lula fez uma aliança com um político lá de um país, né, preocupante, com uma política não muito sociável. Olha, está fazendo alianças com pessoas de índole duvidosa. Ai, a Rússia fez aliança, não sei com quem, a China fez aliança com a Coreia, os Estados Unidos tem aliança com o Brasil. Então, essas alianças é o quê? São pactos, são comunhão. E o nosso Deus, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus que mantém suas promessas. Lá no casamento, todo mundo aqui já foi no casamento, algumas de nós somos casadas, alguns de nós, e aí o casamento fala assim, olha, com esse anel eu prometo te amar, te respeitar, né, até que a morte nos separe. Então é uma aliança, e Deus fez uma aliança conosco. Quando ele manda Jesus morrer na cruz por nós, né, ele faz um pacto com a sua igreja, um pacto de sangue, e ele nos chama como corpo de Cristo, ou como a noiva de Cristo, né? Então, essa aliança, e Deus, irmãos, não quebra a aliança. Se você quebrou a sua aliança com Deus, se você rompeu o seu trato, né? Então, nós quebramos o nosso trato com Deus, nós traímos a Deus, mas Ele é fiel. Ele não vai te trair, ele não vai te abandonar, ele não vai virar as costas para você. Então, nós temos que manter a nossa aliança com esse Deus, porque ele é fiel, é o nosso compromisso com o nosso Deus. E Deus, ele fez aliança com Moisés, aliança com Jacó, aliança com Saul. Toda a história do Antigo Testamento, Deus fazia alianças com Israel, aliança com o seu povo, por quê? Para se aproximar. A gente não estava falando lá que Deus deseja, ele não precisa de mim, mas ele deseja. Então, por isso, Letícia, ele faz alianças, porque ele quer um compromisso comigo e com você. Aí eu faço uma pergunta, não respondo, pensam. Se Deus é fiel no seu compromisso comigo, será que eu tenho sido fiel no meu compromisso com Deus? Será que eu tenho honrado a aliança que Deus fez comigo, o compromisso que Ele selou comigo? Ele espera de mim essa fidelidade. Eu tenho sido fiel, porque Deus é fiel. Então, que o Senhor nos ajude pela palavra, pela pessoa do Espírito Santo, a ser fiel. Pessoal, vocês me dão 2 minutinhos para a gente terminar o dia 5? Vocês ficam comigo mais um pouquinho? Eu gosto que significa que a aula está animada, todo mundo falando, interagindo, lendo, e aí às vezes a gente estoura o tempo. Ó, semana que vem, na próxima aula eu vou começar 8h05, tá? Não vou esperar 10 minutos não, só 5, para a gente não estourar tanto no final. O dia 5, queridos, é o dia mais lindo que fala que Deus é Pai. Então, Deus Trino, Deus Criador, Deus eterno, santo, cadê? Deus Trino, santo, criador, eterno, mantém a sua promessa, mas ele é Pai. E muitos de nós, talvez, não tivemos um bom relacionamento com o nosso Pai da Terra, e às vezes a gente não entende essa paternidade de Deus. Mas, mesmo que você não teve um bom pai, talvez nós adultos aqui passamos por experiências ruins com o pai, ou fomos abandonados. Tem gente que, eu tenho alunos lá na minha escola que nem conhecem o pai, que a mãe nem, ou conhece o homem que engravidou ela, mas não assumiu o bebê, ou nem conhece de quem ela ficou grávida e teve o filho, e a criança nasce sem pai, né? Mas falando aqui do que você entende de pai, qual é a característica que a gente espera de um pai? Me contem aí rapidinho. Pai tem que ser o quê? Presente. Amoroso. Presente, amoroso. Companheiro.
companheiro, Cuidadoso? cuidadoso, Fiel. Brincalhão. Brincalhão. pai que brinca, carinhoso, né? Que dá atenção, atencioso, né, Gi? Que brinca. Um pai que ouve, né? Protetor. Um pai protetor. Muito bem. A Bia pai tá falando justo. pai zeloso. Gentil. Gentil. E essas são todas as características, gente, do nosso Deus. O nosso Deus Pai é um pai gentil, é um pai amoroso, é um pai que cuida, é um pai que zela das nossas vidas. Então, mesmo que o pai da terra, os pais, os homens da humanidade, às vezes falhem na paternidade, às vezes não foram bons pais para os seus filhos, mas Deus oferece para nós um relacionamento de pai. Ele quer te amar, ele quer te ouvir, ele quer te dar carinho, ele quer ser gentil, ele quer te pôr no colo. E aí, claro, quando fala de pai, a principal passagem que se lembra é do filho pródigo, que está lá no livro de Lucas 15, anota aí, Lucas 15, que fala que Jesus foi criticado. Sabe por quê? Ele falou assim, o pessoal falou assim, esse Jesus aí, ele recebe os pecadores, ele come com ele. Aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, a parábola do filho pródigo. Jesus fala, qual é o pai que mesmo que o filho foi embora, pediu a herança, fez um monte de coisa errada, que ele voltar, que o pai não vai receber de braços abertos? Então, Jesus ali nessa parábola, em Lucas 15, manifesta o amor de Deus como pai. Talvez você e eu cometemos pecado, vivemos uma vida de engano. Eu já falei para vocês, talvez alguns já ouviram lá na igreja, eu sou voluntária lá na Fundação Casa, né? Eu vejo aqueles meninos que cometeram atos infracionais, tem assassino, tem assaltante, tem sequestrador, mas se ele se arrepender e voltar para o pai recebe de braços abertos. Irmãos, esse é um dos maiores atributos de Deus, não que um seja maior ou melhor que o outro, mas para nós humanos entendemos esse amor, que Deus perdoa o pecador, que Deus perdoa o erro, como um pai, que o filho vai lá, faz uma arte, e vem chorar no colo do pai, o pai corrige, o pai ama, o pai não fica com raiva, não alimenta rancor. Jesus usa o exemplo do filho pródigo, um filho rebelde, que volta para os braços do pai, para mostrar o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus. Nós pisamos na bola, pisamos, a gente faz coisa errada, a gente faz, mas quando há arrependimento, o dia que o filho pródigo voltou para casa, a Bíblia diz que o pai corre, né? Ele corre, e correr naquela época significa o homem, é tipo um mico, é uma humilhação correr, porque eles usavam batina, né? Então ele tem que erguer as calças, ele tem que pagar uma canela ali, né? Para ele encontrar o filho, e esse amor, essa humilhação que Jesus morreu na cruz para nos salvar, nos traz de volta ao encontro ao Pai. Então, Deus é criador, Ele é trino, Ele é eterno, Ele cumpre promessas e Ele é um bom Pai. Vocês recebem essa palavra, amém? Amém. Vocês Amém. querem viver Amém. os filhos? Amém. Vamos viver esse amor de Pai, amém? Amém. Um pai generoso, um pai que perdoa. E aí a autora, no fim desse capítulo, ela pergunta assim, olha, qual foi o ponto principal dessa lição? E eu coloquei, Deus é meu Pai querido e bondoso. E qual é a lição? Como isso afeta a sua vida? Eu quero ser uma filha amada e obediente. Então, que essas lições, meus queridos, estejam no coração de vocês. Deus é amor, Deus é Pai, e que nós possamos ser filhos obedientes e filhos amados. Amém? Amém. Alguém que entrou atrasado depois decorou o Salmo primeiro e vai me chamar no privado para falar, tá bom? Não vale ler. Eu entrei atrasada. Ah, e você falou que já sabia o Salmo primeiro, né? Tá. Então, como a gente já estourou o tempo, a próxima aula a gente vai começar com a Deise recitando o Salmo primeiro. E quem tiver recitado também, ó, eu vou dar um brinde, hein? Vai valer um chocolatinho aí, ó, para quem memorizar o Salmo primeiro inteiro, mas não pode ler a Bíblia, tem que falar aqui, ó, na ponta da língua.
Pode se falar lá na igreja no presencial também vale, tá? Mas aí a gente apresenta na aula. Queridos, eu estou muito feliz pela presença de vocês, pela participação de vocês. Que Deus abençoe muito. Nós vamos orar para encerrar essa aula. Fiquem firmes, estudem a Bíblia. Quem conseguiu estudar a Bíblia fragmentada essa semana não faz diferença? É melhor, não é? Estudar a cada dia um pouquinho. Semana que vem, quinta é feriado. Então, vocês vão ficar de folga, tá? Aí a gente volta na outra semana, que é 15. Dia 8 não tem aula, dia 15 tem. Então, essa semana vocês vão ter, essa lição, vocês vão ter 2 semanas para ler. Então, já leu o Jesus e já leu o Espírito Santo, para vocês ficarem com a lição na ponta da língua, tá bom? Vamos orar. Senhor Criador, te agradecemos por essa ocasião de estudar a tua palavra. Obrigada por cada aluno que esteve aqui, Senhor, estudando, que eles estudaram durante a semana, que eles participaram, que nós não venhamos esquecer nunca do seu amor de Pai Criador, que nós não venhamos nunca esquecer do seu amor, do Deus que cumpre promessa, do Deus Trino que deu o seu Filho Jesus para nos salvar e o teu Espírito Santo para nos santificar. Que essa palavra seja viva na minha mente, no meu coração. Quando alguém perguntar, Senhor, que tem sede da palavra, que nós possamos evangelizar através dessa palavra. Senhor, dá uma noite de paz a cada um descanso, um sono reparador e um fim de semana de vitórias. Somos gratos por Jesus. Amém. Pessoal, olha, Deus abençoe. Deixa eu ver quem entrou atrasado aí para eu fazer a chamadinha. Deise, um beijo a todos. Eu entrei também, atrasada. Monique, obrigada pela participação. Quem mais que eu não vi? Deixa eu ver aqui, ó. Vou parar a gravação.